Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui para mais uma leitura devocional que estamos fazendo na nossa linda campanha chamada O Caminho, onde lemos diariamente, capítulo por capítulo, os Evangelhos, com o objetivo de termos uma experiência profunda e transformadora com a Palavra de Deus, imergindo na vida, na obra e nas palavras do nosso Mestre Jesus. Nós estamos agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. E aqui nós vemos alguns princípios muito preciosos de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, ele vai contar a história de Zaqueu, o publicano. Que história linda! E é muito diferente da história do capítulo anterior. Lembra que nós falamos, sempre leia considerando o contexto anterior e depois disso vai servir de base para o contexto posterior, porque é uma história só. E é interessante, no capítulo anterior, você vê ali o jovem rico. O jovem rico é aquele que se voluntaria, é um voluntário a se apresentar a Jesus para segui-lo, mas quando Jesus o chama para seguir, de fato, isso envolve uma renúncia, uma entrega, você vai perceber que ele tem muita dificuldade e retrocede. Diferentemente, você vai ver que nesse caso, Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, ele procurava ver quem era Jesus, ele estava buscando por Jesus, ele rompeu com as várias limitações da sua vida, ele não se acomodou às limitações da sua vida, ele viveu uma primeira limitação aqui, que era uma limitação por causa da multidão, ou seja, era muita gente e ele não podia ver, e depois ele rompe com a limitação da sua estatura, ele era muito baixinho, também não conseguia ver, então ele corre na frente da multidão, ele sobe, aqui o texto fala que ele sobe num sicômoro, ou seja, numa árvore, e ali ele espera para ver Jesus passar. Correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque Jesus haveria de passar ali. Que lição incrível! Não seja apenas mais um na multidão. Rompa com a multidão. Vá até Jesus. Dê um passo à frente. Bem-aventurados são aqueles que dão um passo à frente em direção a Ele. Por quê? Porque esses serão aqueles que serão vistos por Jesus. Jesus chegou naquele lugar e viu Zaqueu. Olha que interessante, Jesus viu Zaqueu, e nós sabemos que quando Jesus viu Zaqueu, não viu apenas um homem, viu ali uma história, viu ali um coração, viu alguém que estava buscando conhecê-lo pessoalmente. Então, por isso, Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje preciso entrar na sua casa. E ali nós vemos dois exemplos maravilhosos, duas evidências maravilhosas de salvação. Primeiro, fé. Zaqueu teve fé para receber Jesus com alegria. Segundo, arrependimento de pecados. Primeiro, ele recebeu Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus com alegria. E segundo, ele se levantou e disse a Jesus que daria metade dos seus bens aos pobres. Totalmente diferente da postura do jovem rico do capítulo anterior. E ele diz: se na minha profissão de cobrador de impostos roubei alguma coisa de alguém, restituirei 4 vezes mais. Esse é uma das melhores definições de arrependimento. Arrependimento não é apenas quando você se arrepende de algo que você faz contra alguém, mas quando você também se dispõe a restituir o prejuízo causado pela sua ação a alguém. Então, o arrependimento, ele é o pedido do perdão e a restituição do prejuízo causado.
Olha que lindo isso. Ele dá um passo à frente, ele busca o Senhor, ele é reconhecido por Jesus, recebe pela fé com alegria, ele se arrepende dos seus pecados e restitui o prejuízo causado. E então o Senhor Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Então fica aqui essa palavra de encorajamento, que hoje mesmo, você tenha essa mesma disposição de coração em buscar conhecer Jesus pessoalmente, em dar um passo em direção a Ele. Não se deixe se levar por ser apenas mais um no meio de uma grande multidão. Não se deixe paralisar pelas suas limitações pessoais. Rompa com a multidão, rompa com as suas limitações, vá em direção a Ele, seja visto por Ele, receba Ele pela fé com alegria, para que isso gere arrependimento, para que gere mudança, rompimento com o passado e um novo ciclo de vida para você, para a sua casa. Que hoje entre salvação na sua casa. Que Deus te abençoe, vamos seguir juntos e até o próximo.